Olá, gente, tudo bem? Voltei aqui no canal. Para quem não me conhece, que está assistindo o canal a primeira vez aqui no Terra Oculta, meu nome é Caio e hoje eu estou fazendo um segundo vídeo resposta, dando continuação ao último vídeo, né, que foi um pouco extenso, né, do Douglas Alberto e outras pessoas que me perguntaram, me fizeram várias perguntas, né, a respeito dos vídeos que eu postei aqui no canal, né. Então, bom, vamos lá então. Bom, ah, dando continuidade às perguntas do Douglas Alberto aqui, todos sabemos que, aqui ele diz o seguinte: todos sabemos que presidentes, governos, religiões são meros fantoches, instrumentos de dominação. Quem está no topo da pirâmide? Sociedades secretas, famílias, seres interdimensionais? Bom, tudo no mundo obedece uma hierarquia, Douglas, né? E como toda hierarquia, a gente sempre tem o topo da pirâmide, né, e a base da pirâmide, né, da estrutura de poder, né? E então é interessante que esse sistema hierárquico é um sistema que se autorregula, né? Ou seja, você não precisa. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como que você pode ter um sistema que 7 bilhões de pessoas são manipuladas e controladas, né? Simples. De acordo com a hierarquia na pirâmide, como ele é estruturado, você, fazendo parte do sistema, você é uma peça do mecanismo. Ou seja, você não precisa ter várias pessoas apertando vários botões, como eu sempre falo aqui, para um sistema funcionar. Ele se autorregula. Ou seja, vou dar um exemplo. Com o sistema hierárquico, você tem pessoas vigiando pessoas e obedecendo a propósito do sistema que, por sua vez, são ditados e criados pelas pessoas que estão no topo da pirâmide. E quem são essas pessoas? Bom, primeiramente, Douglas, eu queria dizer aqui que no topo da pirâmide a gente tem pessoas realmente poderosas e que nunca aparecem em lugar nenhum. Aí muitas pessoas me falam assim, mas aquele lá, tem essas teorias da conspiração, o Rockefeller, a família Rockefeller, o fulano, o ciclano, são os grandes poderosos que controlam o mundo. Será? Será que são eles mesmo? Vou te dar um exemplo. Você sabe que existe aquela revista Forbes, né? Que é uma revista voltada na área financeira. Geralmente ela mostra as pessoas mais ricas, né? E poderosas, materialmente falando, financeiramente falando, né? Você tem pessoas com um patrimônio de, por exemplo, com Bill Gates, 15 bilhões de dólares, né? Mas aí você tem esse ranking, essa lista de pessoas. Mas aí o que acontece? Nessa lista você não tem realmente a lista das pessoas que estão no topo da pirâmide em relação a patrimônio. Pessoas essas, ou famílias essas, que nem aparecem na revista Forbes, não aparecem em lugar nenhum, não aparecem no imposto de renda, não pagam imposto. Essas mesmas pessoas por trás do sistema são realmente as pessoas que ditam as regras, que criam presidentes, que mudam presidentes. Ou seja, e elas não aparecem. E a fortuna dessas pessoas não é mensurada em bilhões de dólares, como Bill Gates e outras pessoas por aí. É mensurada em trilhões de dólares. Pessoas que têm 200, 300 trilhões de dólares como patrimônio. E ninguém sabe a existência delas. E elas não aparecem em lugar nenhum. Às vezes, fatalmente, um comentário minúsculo aqui ou ali, você vai encontrar sobre uma pessoa dessa. E é aí que você vai descobrir que realmente os meios de comunicação não divulgam essas pessoas, a existência. Você não vai encontrar o nome delas em lugar nenhum. Eu, particularmente, já cruzei com pessoas assim. E é muito interessante que essas pessoas não querem aparecer em lugar nenhum. Nem na mídia. Eu, particularmente, já encontrei pessoas aqui onde eu moro, na Inglaterra, ligadas à rainha, por exemplo. E já conversei com essas pessoas. E realmente elas não querem aparecer. Apesar de que, por exemplo, a figura da rainha, né, na Inglaterra é uma figura praticamente conhecida por todos, inclusive a sua fortuna. Mas atrás da rainha existe muito mais coisa além da imaginação. Então, quando o Douglas pergunta aqui,
todos sabemos que presidentes, governos, religiões são meros fantoches. Verdade, são meros fantoches. Porque, na verdade, quem controla mesmo não são eles. Eles estão ali para gerenciar o sistema, ou seja, são pessoas que executam uma ordem hierárquica que vem lá de cima. São instrumentos realmente que o Douglas fala. São os verdadeiros gerentes do sistema, né? Somos nós, humanos. Que, na minha opinião, quem gerencia realmente o sistema são humanos. Mas quem são os diretores da coisa toda? Aí que dá a questão, né, Douglas? Os diretores, né? Aí ele fala sociedades secretas, famílias, seres interdimensionais. Bom, sociedade secreta está cheio por aí. Mas eu quero salientar uma coisa em relação às sociedades secretas, Douglas. Às vezes, uma sociedade secreta, vou citar um exemplo, não querendo desmerecer ninguém aqui, não querendo atacar ninguém no canal, apesar do canal estar desvinculado de qualquer doutrina ou religião. Vou citar um exemplo, como por exemplo a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta. Assim, não tão secreta assim, a nível de as pessoas não conhecerem a sua existência. Todos sabemos da existência da maçonaria. Mas o que ocorre lá dentro só é aberto para os membros da sociedade. Correto? E a sociedade é dividida em graus, ou seja, existem membros que detêm conhecimento de um grau menor e membros que detêm conhecimento de um grau maior, que vai do 1 até o grau 33. Mas agora, Douglas, será que todos no grau 5, quinto grau na maçonaria, conhecem tudo que ocorre no grau, ou sabem tudo do grau 33? Não. E pessoas que são do 33º grau também não sabem o que ocorre no topo da organização. Porque eu acredito que toda organização, como a maçonaria e outras organizações, possuem o seu topo da pirâmide muito além do que os membros sabem que existe. Seria um círculo dentro de um círculo, ou seja, quem tá num círculo exterior, né? Quem está num círculo exterior saberia muito menos ou não saberia nada que ocorre dentro de um círculo interior da sociedade. Ou seja, existem coisas secretas dentro da sociedade que nem os membros sabem da sua existência. E aí é por isso que eu realmente não gosto quando certos autores resolvem atacar sociedade secreta X ou Y, Z, como por exemplo a maçonaria. Por quê? Porque os seus membros realmente não sabem de tudo. E não são culpados de tudo também. Tipo, o mundo é assim porque os maçons, ou o ciclano, ou fulano quiseram. Não, não é bem assim que funciona. Existe todo um mecanismo que se autorregula e sociedades ditas secretas, muitas vezes a maioria dos seus membros não sabem o que ocorre na cúpula da sociedade. Não fazem nem ideia. Assim como muitos políticos também não sabem o que ocorre na cúpula do poder na política. Tá me entendendo, Douglas? Por exemplo, o presidente americano dos Estados Unidos, o Obama, ele não sabe tudo o que ocorre. A nível militar, a nível secreto, nos Estados Unidos, não sabe nada, aliás. Né? Existem histórias que dizem que existe um tipo de divisão de segredo, ou até que ponto você tem acesso, tem licença para saber certas coisas secretas. Existem níveis de licença, que vai do nível 1 até o nível, se eu não me engano, era o nível 33, que nem a maçonaria, dentro dos Estados Unidos, né? E onde o presidente americano Obama, por exemplo, possui um nível de segredidade, assim, de secreto, no nível número 6, por exemplo. Ou seja, quem está no nível 33 sabe muito mais que o presidente. Ele não sabe nada, absolutamente nada do que ocorre. Ou seja, ele está lá só para legislar coisas corriqueiras do dia a dia do país. Agora, realmente, coisas que acontecem por detrás dos bastidores, projetos secretos, projetos com orçamento de dinheiro advindos do Congresso, como aqueles 800 trilhões de dólares dos Estados Unidos que sumiram do Congresso americano,
Ele não sabe disso. E nunca vai saber. E se souber também, pode ser que ele acabe como aquele outro presidente que a gente conhece, né? John Kennedy, né? Kennedy. E é isso aí, Douglas. Então, aí ele fala assim, e as famílias, seres interdimensionais? Bom, quanto aos seres interdimensionais, o que eu posso dizer é o seguinte, que realmente eles andam entre nós. Controlam os sistemas, o sistema por trás, mas não diretamente, porque aliás eles nem podem, porque eles se utilizam dos gerentes que controlam o sistema para fazer com que o sistema se autorregule. Muito tempo no passado eles apareciam, por isso que é dessas histórias de deuses no passado, e essas mitologias que a gente encontra do passado, da Grécia Antiga, do Egito, principalmente do Egito, hein? Do Egito você vai ver muitos deuses, Ísis, Osíris, Horus, né? Se bem que esses daí não são interdimensionais, Horus, Ísis, esses deuses. Mas voltando aos interdimensionais, sim, eles controlam, monitoram a situação toda, andam entre nós, se tornam visíveis ou invisíveis, às vezes fazem se parecer conosco e muitas pessoas que estão no topo da pirâmide de poder, os gerentes humanos que eu falei, a maioria das vezes conseguem esses cargos através de pactos e alianças. Pactos e alianças ocorrem desde que o homem é homem. É uma coisa muito antiga, pactos e alianças. Você vê muitas pessoas fazendo pactos e alianças em todos os locais por aí. E em todas as religiões, em todas as sociedades secretas também. Rituais, pactos, alianças. Sempre na barganha de alguma coisa, né? Bom, enfim. E aí, para terminar, o Douglas pergunta aqui, e qual o objetivo desses aliens nesse plano? Bom, especialmente os Greys, ele fala. Os Greys, ele fala aqui. O Douglas fala. Muitos se dizem, quando entram em contato, são amigos da humanidade, vigilantes. Mas para mim isso é papo furado. E por isso que eles resolveram justamente fazer alianças com a pior categoria da humanidade, que são os militares e políticos. Olha, Douglas, os militares e políticos não são os piores, me acredite, viu? Eu, como já fui militar há alguns anos, posso dizer que os militares não são os piores, não. E conheço políticos também bons. Você fala que todos os políticos de generalização são ruins, você está mentindo. Se bem que muitas pessoas vão falar, cara, é a grande maioria que é, né? É o que a gente conhece por aí, né? Mas eles não são os piores, Douglas. Eu acho que existem pessoas piores que realmente aqueles que não aparecem. E quando você não aparece, você faz muito mais coisa do que quando você aparece, porque você não está sob o crivo da mídia ou da opinião pública, né? Ou seja, o seu poder de ação é muito maior por baixo dos panos. E é aí que o perigo morre, né? E que as pessoas nunca vão saber da existência desse poder. Que acaba caindo na famosa conspiração do governo secreto, né? Que todo mundo fala por aí. Que na verdade, na minha opinião, existe. De alguma maneira ou outra ele acaba existindo. Mas que a gente não tem um quadro geral da situação porque realmente é secreto. A gente tem pedaços, né? Que a gente vai formando um quebra-cabeça aqui e ali. Eu venho fazendo isso há 20 anos, por exemplo. A gente nunca tem um quadro geral da coisa toda. Então é isso aí. E aí, ele ainda termina aqui. Deixa eu ver o que mais ele colocou aqui, o Douglas. Isso denota que eles são os fomentadores, ofertadores e apoiadores do sistema em que vivemos. Bom, os Greys, voltando aos Greys, só para terminar, fechar essa pergunta, né? Os Greys realmente, para mim, eles são que nem drones, como a gente fala em inglês, robôs, né? São que nem androides, orgânicos, semi-orgânicos, na minha opinião, que realmente vêm de outras dimensões e monitoram a gente. São os famosos, como a gente fala em inglês, watchers, os vigilantes, né? Observadores. Eles têm uma função no sistema. Eles operam que nem insetos, né? A sociedade dos Greys são que nem insetos, né? Ou seja, são altamente telepáticos. Porque os insetos eles se comunicam não por telepatia, mas por quê? Por segregação de hormônios, né? Ou seja, um contato químico, vamos assim dizer. E cada um sabe a sua função na colônia, né? É o que ocorre realmente com os Greys. Eles operam dessa maneira. Ou seja, uma mente coletiva operando.
e se mesclando na nossa sociedade. Aliás, inclusive, essa mente coletiva do invasor, né, do alien em si, é uma coisa que está sendo, tentando, eles estão tentando implantar para a gente há vários anos com a tecnologia, o modo operandos, o modo operandos de ser, né? Ou seja, eles estão emprestando a cultura e a mente do invasor para nós agirmos da maneira que eles querem. Ou seja, se você observar na sociedade, é um sistema hierárquico, um sistema patriarcal, um sistema onde você tem o quê? A figura do presidente, ou no passado da rainha, como uma colmeia de abelha, né? E todos trabalhando, os zangões, os operários, para o benefício da colmeia, de uma maneira quase que automática. É o que nós estamos nos tornando, robôs orgânicos, se você analisar hoje em dia o sistema, a sociedade, as pessoas não têm tempo para parar, pensar mais, e elas operam que nem abelhas na colmeia. E você tem razão aí no começo das suas perguntas, né? Quando você fala que a sociedade parece uma colmeia de insetos, né? As pessoas realmente não têm mais tempo para operar, para operar não, para lembrar, para raciocinar, né? E o que ocorre? O que a gente vê por aí é que as pessoas não têm mais estão perdendo aquela capacidade de raciocínio, ou seja, a internet é uma faca de dois gumes, ela te traz a informação, mas também, se a pessoa deixar com esse bombardeamento de informação, ela acaba se alienando das coisas do mundo e nem percebe o que ocorre ao redor dela. É o que realmente eles querem, que a gente se aliene e a gente se amorteça mentalmente, né? Ou seja, aqueles grandes pensadores humanistas do passado estão desaparecendo da sociedade. Você está vendo aí uma massa de jovens que não pensam mais e que seguem o sistema cegamente. Aí você vai falar, mas muitos jovens são críticos. Olha, me acredite, é a minoria, pelo que eu vejo por aí. Tá? E a maioria das pessoas não tem mais tempo para pensar. É tanta obrigação no dia a dia na vida para sobreviver, que a pessoa não consegue sentar e parar para pensar aquilo que eu estou realmente fazendo aqui, por exemplo. Passando uma informação, mas não só vomitando a informação. Fazendo com que as pessoas saiam um pouco do dia a dia e pensem um pouco sobre a sua vida, sobre as coisas que acontecem ao redor. Muitas vezes as pessoas me falam, Caio, mas isso que você está fazendo você não vai mudar o mundo, não vai fazer. Não, realmente ninguém muda ninguém muda o mundo. Mas o que eu estou fazendo é o seguinte, fazendo um trabalho que não me traz benefício financeiro nenhum, somente para fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre a situação geral do planeta e das suas próprias vidas, né? Porque quando a gente perde o controle da própria vida, aí a coisa complica, né, Alberto? Douglas Alberto, né? Bom, é isso aí. Aí, para terminar também, só para terminar agora, fechar, a última pergunta do Globo sobre a NASA. É uma grande fraude, um engodo, uma fachada? Todos sabemos que a tecnologia de propulsão empregada nos ônibus espaciais é uma piada. Quase que da idade da pedra. O 7 segue as mesmas linhas, como fachada para demonstrar que não entramos em contato com outros seres. Tudo uma piada, embora nem mesmo os pesquisadores que lá trabalham não estão cientes de que são fantoches. É isso aí, Douglas. Conheço muita gente na NASA, conversei com muito astronauta na NASA, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, e outros aí, Edgar Mitchell, Gordon Cooper e outros astronautas que eu conversei. Se bem que o Gordon Cooper, ele já sabia muita coisa, já viu naves aterrissando em bases americanas, já foi falar na ONU. Ele queria fazer alguma coisa, mas realmente a palavra de uma pessoa é em vão, em relação à frente de um sistema muito forte, opressor e que controla a informação. Mas enfim, a NASA é uma fraude sim, em relação ao verdadeiro programa espacial. Inclusive eu conheço aquele hacker Gary McKinney, né, que hackeou a NASA uns anos atrás, ficou 10 anos numa briga legal para não ser deportado para os Estados Unidos, finalmente ele ganhou ano passado essa briga, né? E ele me falou que realmente ele hackeou os computadores da NASA e viu fotos de naves, né? E que oficiais americanos participam desse programa secreto junto com os aliens, né? Em grandes naves americanas, né? Ou seja, e como que ele descobriu isso? Ele encontrou certos documentos, né, que mostravam que a nave chamava, agora não me recordo o nome, Hilo Weekend, eu esqueci o nome agora. Mas de qualquer maneira ele encontrou a nave com um nome e geralmente a letra USSS. Quer dizer,
O USS é United States Ship, quer dizer, um destroyer americano. Ele pensou que era da Marinha Americana, mas na verdade tinha um terceiro S, o USSS. O terceiro S era United States Spaceship, não era destroyer, United States Ship, que era um navio, era uma nau, mas uma nau espacial, um navio, uma nave espacial. E aí você, nesse documento, via troca de oficiais do controle da nave, que por sua vez sobrevoava o lado escuro da Lua. E ele fez isso através de um modem, né? De uma ligação de telefone que ele hackeou através do uso de um modem no computador. Os computadores da NASA, que por sua vez tinham senhas abertas, padrão. Foi assim que ele conseguiu hackear. Só que perceberam da sua entrada nos computadores e acabaram rastreando ele e prendendo ele. E o coitado ficou 10 anos numa batalha. Finalmente pessoas o ajudaram, que eu conheço. E realmente ele não foi extraditado. Se fosse extraditado da Inglaterra para os Estados Unidos, ele perderia mais de 100 anos de cadeia só pelo fato de ter olhado uma simples foto em 2, 3 documentos. Vocês veem como é séria a coisa, né? Então, o projeto americano da NASA é uma fraude para encobrir o verdadeiro projeto espacial, que na verdade não é mais americano, é amplo o projeto, né? Mas é isso aí, Douglas. Então, finalmente, a gente fica por aí. O Douglas fala assim: eu peço que reconsidere postar novos vídeos no YouTube. Não precisa ser documentário, tudo bem editado, ao menos 1 ou 2 hangouts por mês já é o suficiente. Bom, eu vou procurar fazer mais vídeos sim, Douglas. Então é isso aí. Espero que tenham gostado dessas perguntas. Vou fazer um outro menorzinho também. E a gente vai ficando por aí. E mande suas perguntas pro canal, gente. Porque a gente está aqui para responder. Não que eu saiba tudo, que eu seja o dono da verdade, como eu sempre falo. Mas eu procuro colocar minha experiência, que eu tive ao longo de 25 anos, xeretando e colocando o nariz onde eu sou chamado, que muitas vezes escutei pessoas falando, não só pessoas, mas coisas que não são pessoas falando isso para mim. Mas é isso aí, a gente fica por aí, gente. Tenha um bom dia e a gente vai estar de volta logo logo, hein? Até mais.